tarde, Maranhão, boa tarde, São Luís. Sejam bem-vindos. A partir de agora eu te faço companhia, portanto, vem comigo, vem comigo. E aí, vocês estão bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Deus só livrando a gente de problema e a gente vai seguindo, não é verdade? Aproveita, já me segue aí nas redes sociais, @tvcidade.ma e @Regiane Braga. Bota aqui, que eu gosto quando meu nome aparece aqui. Muito bem. QNNY, Regiane Braga, já me segue. Já tira a foto nossa aqui, minha dos meus entrevistados, já posta aí no Instagram que eu vou te repostar, certinho? Olha, o nosso assunto é bem interessante, você sabe que aqui todos os dias eu trago um assunto importante, saúde, educação, novidades, lançamento de livros, sempre um assunto interessante para você que nos acompanha aí do outro lado da tela, certinho? Olha só, febre alta, dor atrás dos olhos e fraqueza. Só quem já teve os sintomas da dengue conseguiu sentir na pele o quanto ela pode ser incômoda e perigosa. Como esse é um assunto que causa muita preocupação de todo mundo, prevenir é cuidar e a gente tem que saber qual é a melhor escolha. Atualmente, aqui no Maranhão, existem 7.438 casos prováveis de dengue. Olha, está crescendo demais, viu? Desse número, 4 pessoas já morreram com a doença. Para falar desse assunto, hoje eu recebo um médico que já é nosso parceiro aqui do nosso quadro Vem Comigo, o Dr. Bernardino, seja bem-vindo. E a coordenadora da Sala de Situação das Arboviroses, Joseneide Matos, seja bem-vindo também, minha querida. Vamos conversar. Que bom, Oliveira, aqui novamente. Fica à vontade. Prazer, fique à vontade. Obrigada. E aí, gente, é uma preocupação grande. Começa a chuva, lá vem de novo a nossa grande preocupação, que é o caso da dengue, né, isso, doutor? Então, a gente fala que nós, enquanto comunicadores, você em casa, enquanto população, o governo, os médicos, é uma ação conjunta, né? Isso todo mundo tem que participar, não é verdade? É isso aí, a gente tem aí o nosso grande vilão, que é o mosquito Aedes aegypti, né, que nessa época de chuvas adora aí se proliferar e transmitir essa doença. Né? Então, cada um tem seu papel fundamental, não é isso, minha amiga? Isso, é importante ressaltar aqui que a maioria dos criadores, digamos assim, 80% dos criadores estão dentro das residências, né? Então, aquela latinha de sardinha, aquele tanque que está descoberto, tudo isso é propício para a proliferação do Aedes aegypti. Não custa nada a gente lembrar e relembrar. Por quê? Os casos aumentam. Então, se aumenta é porque a gente está dando ali um vacilo, não é verdade? Então, vamos lá. Latinha em casa, às vezes uma tampinha de refrigerante, acumula uma água, vai lá, o mosquitinho, bota o ovinho dele, não é isso? Caixa d'água aberta, um perigo, já sobe na sua casa, vê como é que sua caixa d'água está lá em cima, se está aberta, se não está. É importante a gente fazer uma revisão, não é isso, Joseneide? Isso, fazer uma revisão, uma inspeção dentro da casa, nos quintais. Olha aqui a foto desse cidadão. Isso, cidadão que precisa de água, precisa de criadouro para ele poder estar proliferando. E como eu falei, 80% dos criadores estão dentro das nossas residências. A população é protagonista no combate ao Aedes aegypti. Tem como peculiaridade o Aedes aegypti, né, que ele é um mosquito urbano. Ele fica em ambiente urbano, né, não só em floresta, em selva, né, e tem como característica se procriar em água limpa e parada, e além disso, ele pica geralmente durante o dia. Né? À luz do dia. À luz do dia. A gente tá colocando não significa que ele não possa picar à noite, também, né? mas ele se prolifera durante o dia. Vamos falar aqui das características do mosquito. A gente vai colocar a foto aqui na tela, coloca a fotinha aqui do lado na tela pra gente identificar. Olha só ele, ó. Tem esses tracinhos brancos, não é isso, doutor? Ele vai ser um mosquitinho, que lembra um pernilongo clássico, né? Ele tem em torno de 1 centímetro de tamanho e a característica peculiar dele é essa, de ter essas listrinhas, tanto nas patas, na cabeça, no tronco, no corpo todo, essas listrinhas brancas. É fácil identificar pelas listrinhas. Vamos falar agora sobre a dengue hemorrágica. Parece que também mudou já essa nomenclatura, não é isso? Uhum. A gente pode dizer que a dengue ela é uma doença viral, transmitida aí pelos flavivírus. Né? Existem 4 tipos de vírus da dengue. Né? O tipo 1, 2, 3 e 4. Tá? Esses vírus, eles vão promover uma série de sintomas, que você já até citou alguns, né? Sim. Então a gente vai ter, muitas vezes eu vou listar alguns sintomas, o paciente não precisa ter todos, mas ele em geral tem vários desses. Cefaleia, dor de cabeça, dor retroorbitária, que é atrás do olho, boca seca, náuseas, vômitos, dor abdominal, o xixi fica escuro por causa da desidratação, fica concentrado, febre,
calafrios, podem surgir manchinhas vermelhas pelo corpo, eritema, petecas, o paciente pode ter coceira também e muita dor muscular e nas articulações. Essas são as características da dengue, né? Laboratorialmente, a gente vai observar o quê? Ocorre classicamente a queda no número de plaquetas e de leucócitos, tá? Então, as células de defesa caem e as plaquetas que participam da coagulação. Até do 97, em 97 foi criada a classificação, né, pela OMS, em que botava-se como dengue simples, dengue hemorrágica e síndrome de choque pela dengue, né? Então essa classificação de 97 foi revista, né? Foi revista em 2009, né? Passou-se a usar uma outra nomenclatura, em que a gente classifica como dengue sem sinais de alerta, dengue com sinais de alerta e a dengue grave, onde se tem o choque e a desidratação mais intensa. Eu queria só dar uma informação que no Maranhão, quando você falou em questão dos sorotipos, no Maranhão nós conseguimos já perceber que está circulando o vírus 2 e o vírus 1 no estado do Maranhão, com prevalência maior do vírus 2, né? É bom a gente também ressaltar. Esse vírus 2 é qual? Existem 4 tipos do vírus, né? O vírus da dengue. Tipo 1, 2, 3 e 4. E o mais quando a gente é contaminado por nós ganhamos imunidade para a vida toda daquele vírus, mas não dos outros. Então a gente pode ter a segunda, terceira e a quarta infecção. Caracteristicamente, o vírus 2 é o que está mais associado a manifestações mais graves. Certo. Então, a gente tem aí, como foi comentado, né, a circulação do vírus 2. Né? Um ponto interessante, que é muito interessante isso, é a gente pensar que a primeira vez que você pega a dengue não é a pior. Geralmente é a segunda. Não sei se você sabia disso. Eu acho que eu nunca peguei dengue, para te falar a verdade. Então, eu não sei exatamente relatar como são os sintomas. Mas eu sei que quem tem dengue, quem já teve dengue, diz que realmente é uma situação muito ruim e difícil. E sobre a transmissão, vamos falar? Tá bom. Tem um vídeo, né, sobre a transmissão? Perfeito. Vamos soltar esse vídeo? O mosquito, ele inicialmente não tem o vírus. Ele é um transmissor, né? Então, se esse mosquitinho aí, o Aedes aegypti, encontrar alguém, como no vídeo aí, doente, com o vírus, e picar o indivíduo, ele será contaminado pelo vírus. O mosquito vai ser contaminado e passa a ter o vírus, e portar esse vírus nele. Bom, esse mosquito, ao encontrar um outro indivíduo saudável, como a gente vê na animação, e picar, agora ele transmite o vírus para essa pessoa. Sabe uma coisa que é interessante? Esse mosquito, ele não faz uma refeição completa necessariamente naquele indivíduo. Então ele faz picou alguém, daí a pessoa se mexeu, passa para outro, ele vai para outro completar a alimentação dele. Então ele pode, no mesmo ambiente, transmitir o vírus para várias pessoas naquele mesmo local. E ressalta-se que é o mosquito fêmea, né, quem transmite o vírus. E só para completar em relação aos achados clínicos, é importante também que nós tenhamos, os profissionais de saúde, também percebam a questão do hematócrito, né, doutor? Sim. Na questão do aumento progressivo deve ser hematócrito, que de repente pode estar dando um extravasamento capilar, não é isso? Uma hemoconcentração é sinal de alerta, porque a gente geralmente nós ficamos mais questão de plaquetas, aquelas outras, mas o hematócrito hoje é um achado importante também para sinais de alerta. A pessoa sentiu o primeiro sintoma, corre para o hospital. Então, na verdade, o que a gente vai observar? Né? Pelo incrível que pareça, os primeiros dias não são necessariamente a fase mais grave, mas vai exigir a fase crítica. Qual dia mais ou menos? Depois do terceiro, quarto dia que começa essa fase crítica, né? Que é a fase que o paciente vai ter maior risco, né? Depois do início da febre e os demais sintomas. Então, o paciente começou com sintomas, é importante procurar auxílio, até mesmo para que o profissional de saúde, o médico, possa identificar os sinais de alerta. Dentre esses sinais de alerta vão incluir aí o paciente que está com náuseas, vômitos,
persistentes, opa, se ele está com náusea e vômito, ele não vai beber água direito. Sim. Ele aumenta o risco de desidratação. Se ele está com derrame pleural, perda de líquido para outros espaços, ascite, isso tudo precisa do médico para identificar. É um outro sinal de alerta. Se ele vai ter sinais de sangramento, então seja sangramento de mucosa, gengival, hemorragia digestiva, ou as petecas, tem aqueles testes que são feitos, né, com o manguito para ver se surgem as petecas. São exames que são feitos pelo profissional de saúde para identificar os sinais de alerta e aí sim poder dar as orientações apropriadas, corretas, né, de acordo com a gravidade. Naquele vídeo ilustrativo que a gente passou aqui, a gente viu o mosquitinho picando o braço, depois passando para o outro. Aqueles repelentes que vendem na farmácia, tem efeito? Interessante essa colocação. É interessante a gente pensar o seguinte, a gente tem uma abordagem múltipla para a dengue, né? A gente tem o tratamento da dengue, que vai ser baseado predominantemente na hidratação e sintomáticos e pesquisa aí das complicações, mas a gente tem que prevenir. Prevenir não só tirando o ambiente de multiplicação do vírus, mas também tentando evitar que aquele paciente doente transmita para outros mosquitos. Então você pode pensar o seguinte, se eu tenho alguém em casa doente com dengue, eu posso usar o repelente naquele indivíduo para que o mosquito não pouse nele, não pique o doente e pique você. Entendi. Que está saudável. Você pode usar o repelente em você também, para que caso venha algum mosquito e pique o indivíduo doente, não pique você. Então o repelente é apropriado, o uso de mosquiteiros em ambiente que tem muito é apropriado. A política de tirar a água limpa e parado do ambiente é extremamente importante. Que é onde ele vai se reproduzir, né, no caso. Pode-se utilizar também camisas com mangas longas, calças compridas, né? Todas essas são medidas preventivas, como o doutor falou, que são os mais importantes, né? As medidas preventivas sempre são mais importantes, como foi dito por todos nós. Além disso, em relação a você sentir até os sintomas, é você evitar a automedicação, né? Procurar assistência, evitar a automedicação. É um perigo, né? É um perigo porque você pode tomar um medicamento que vai... Existem alguns... Correr o risco de... antitérmicos, por exemplo, que não são apropriados, né? Medicações que a gente usa para dor e febre que não são apropriadas. O ideal é a gente tratar a febre nessas arboviroses, né, com paracetamol ou dipirona, não usar salicilatos, que é o AS, né, a aspirina, né, ou medicamentos, às vezes antigripais, que contenham a aspirina, ou outros anti-inflamatórios não esteroidais, porque essas medicações, elas pioram a função de coagulação ali das plaquetas. As plaquetas já estão baixas. O paciente tem risco de sangramento. E se ele tomar um remédio, que apesar de aliviar a dor e aliviar a febre, ele vai piorar a função das plaquetas, o risco de sangramento é maior. Isso. Vamos ver agora os fatores de risco. A gente tem aqui uma cartela para ilustrar, não é isso? E aí você de casa que está ligando a televisão agora, a gente está falando sobre a importância de você prevenir aí para não deixar aquele mosquito da dengue se criar na sua casa e passar as doenças. Olha só, doença, dengue hemorrágica, fatores de risco, idade avançada, diabetes, hipertensão, gestação, doenças respiratórias, obesidade, pacientes oncológicos. São fatores de risco, não é isso, doutor? Certo. Eu faria uma complementação da seguinte forma. Não seriam fatores de risco necessariamente para o paciente ter dengue hemorrágica, né, ou ter a dengue, mas sim são fatores de agravo que devem estar no olho, no radar do médico, do profissional de saúde, porque o paciente com idade avançada que tiver um quadro de dengue, idade de quantos anos? A partir de quantos anos avançada? A gente vai classificar como idoso, né, a partir de 65 anos, a gente já classifica como idoso. Qual que é o problema, entre aspas, assim, digamos assim, do idoso? Que aquele corpo, né, já tem 65 anos de funcionamento. Então, as reservas orgânicas estão reduzidas. A musculatura não é mais a mesma, o coração já não é mais o mesmo, os pulmões não são os mesmos, os rins não são os mesmos. Então, o paciente não tem a mesma capacidade de resposta
que uma pessoa mais jovem, exatamente, né? Como um equipamento. Sim. Né? Um equipamento que você tem, um equipamento novinho, ele tem uma resistência maior do que um equipamento que já tenha mais tempo de uso. A mesma coisa acontece no nosso corpo. Por isso que a gente tem que ter hábitos saudáveis, né? Verdade. Para a gente preservar o nosso corpo e garantir maior durabilidade. Diabetes e hipertensão entram na mesma pegada. Opa, são doenças crônicas que gastam as nossas reservas. O diabetes vai levando a danos vasculares, né? E aí acaba tendo insuficiência renal, problema vascular periférico, dano cardíaco, neurológico, ocular. E esse conjunto de fragilidades, junto com a dengue, aumenta o risco para esse paciente. A mesma pegada hipertensão. Na gestação, a gente tem 2 indivíduos ali envolvidos. A mãe e o feto. Que geralmente a gestante já está numa situação jamais, né? Ainda mais se for nos últimos meses, né? Exatamente. Tem as peculiaridades da gestação. E a dengue não aumenta o risco de sangramentos? Passa para a criança? A mãe está gestante, o bebê pega a dengue também? Não, só a mãe mesmo, né? Os estudos falam em relação a doença Zika, né, que é também transmitido pelo Aedes aegypti. Se a gente bem lembrar, quando nós tivemos o surgimento do vírus da Zika, muitas crianças nasceram com doenças neuroinvasivas, como a microcefalia. Sim. Então é necessário que nós também tenhamos cuidado com esse mosquito, porque além de ele transmitir os 4 sorotipos da dengue, ele transmite também chikungunya e Zika. Esse já é um outro mosquito? É o mesmo mosquito, o Aedes aegypti, que transmite essas 3 arboviroses. Nossa. Agora eu só queria complementar também, doutor, em relação às crianças, né? As crianças tornam-se um fator de risco porque as crianças geralmente apresentam sintomas inespecíficos. Que são esses sintomas inespecíficos? Que não são aqueles sintomas que nós estamos acostumados a dizer que são sintomas de dengue, como febre, mialgia, cefaleia. A criança geralmente, quando vai apresentar esses sintomas, ela já começa a ter vômitos, episódios de vômitos, episódios de tontura. Isso já significa que a criança pode estar no estado já grave da doença. Então, a criança é uma população que nós temos que ficar bem atentos pela questão de não associarmos a dengue com sintomas inespecíficos. Outra coisa importante ressaltar, doutor, com licença, é em relação à gravidade, quando a febre está defervescendo, que a gente pensa assim, a febre está indo embora, no costume popular nós estamos ficando bons, né, porque a febre está indo embora. Acha que está ficando bom. Aí é que podem surgir, né, doutor? Está entrando na fase, muitas vezes, na fase crítica. Isso. Né? A febre é muito frequente na fase inicial da dengue, e a fase crítica, muitas vezes o paciente já está defervescendo e está entrando na fase crítica. É importante pensarmos o seguinte, o problema da dengue não é tanto o risco de sangramento, mas é o extravasamento de líquido. Isso. Há uma alteração na permeabilidade, digamos assim. O sangue tem células e uma série de elementos, nutrientes, água e tal. E proteínas que estão ali no sangue. Os vasos, eles têm uma permeabilidade, que é uma capacidade de deixar passar um pouquinho desse líquido para o tecido, para nutrir o tecido. Certo. Na dengue, essa permeabilidade, imagine como se fosse o vaso, ele abre os poros, e o líquido do sangue vai para fora dos vasos. Nossa. E é isso que causa o choque, a instabilidade, o risco maior para o paciente. Só para finalizar, que nosso tempo já está aqui corridão, como é que está o atendimento na rede pública? Pois é, o governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Saúde, está apoiando os municípios, né? Nesse momento. Nós instituímos a sala de situação de dengue, justamente para a gente estar dando esse apoio. Fazemos o compilado da situação epidemiológica do Estado e orientando os municípios quanto ao estadiamento do paciente, ao manejo clínico, que é muito importante, né? A partir do momento que o paciente adentra no hospital em relação à hidratação, na unidade básica, o chá de reidratação. Então, todas essas orientações estão sendo repassadas para os municípios. Pronto. Quero agradecer a presença de vocês dois, doutor Bernardino, que já aqui é nosso super convidado sempre, e minha amiga Joseneide, que nos esclareceu muito sobre o assunto. Quer deixar seu Instagram?
Meu Instagram é dr_Bernardino. Bernardino. Uma mensagem final que eu gostaria de dizer. Caso você tenha dengue ou sintomas semelhantes, não deixe de se hidratar bem. Hidratar bem nessa fase aguda significa beber em torno, uma pessoa de 70 quilos, beber em torno de 4 litros, 4,5 litros de líquido, entendeu? Então é bastante, é isso que vai mudar a sua vida. Pronto, quero agradecer a você que me assistiu hoje aqui em mais um quadro Vem Comigo. Amanhã mais um assunto interessante para você. Adoro sua companhia do outro lado e cuide-se, Deus te ama. Beijo, até amanhã se Deus quiser. Tchau, tchau.